Boa tarde, amigos da TV Cidade. Estamos aqui no Encontro Amigo, onde toda semana você vai poder discutir e participar para... desculpa, é ao vivo, né? Sobre as questões da cidade. Vamos discutir aqui com o Antônio Mário Ortiz, que foi prefeito de Taubaté, o Guga, e vamos começar esse primeiro encontro. Por favor, Antônio Mário. Quero cumprimentar a todos. A gente é um prazer estar aqui com você, Nídia, com você, Guga. Vamos começar esse programa. O Encontro Amigo tem que ser uma sala de visitas, como a gente está aqui, né? A gente está visitando você que está assistindo aqui. Guga, por favor. É um programa, a gente sente falta desse espaço, né? Primeiro, queria agradecer a TV Cidade, né, de oferecer esse espaço para nós. Taubaté precisa hoje ter esse diálogo, né, convidar aqui para esse programa, eu acho sempre pessoas de Taubaté, os políticos, comércio, empresa, eu acho muito sadio. E estamos hoje começando esse programa que vem acrescentar para nós, a nível de conhecimento, a opinião, né, dos munícipes sobre o que nossa cidade procura, busca, coisas para o bem mesmo da nossa cidade, né, de Taubaté. Obrigada, Guga. Desculpa, pessoal, aí, o primeiro Encontro Amigo, dei uma vacilada, mas isso é para subir aqui para a gente. Eu baixei, subi para o Mário cortar. Mário, quais são as questões que hoje afetam mais aí as preocupações do taubateano? O que preocupa o taubateano hoje e quais os caminhos que a gente poderia seguir para resolver? Olha, Lídia, a gente não está acompanhando isso com pesquisa, né, efetiva, mas o senso comum mostra o seguinte, que o taubatiano é brasileiro. Como todo brasileiro, atravessa uma crise. E essa crise está gerando desemprego, está gerando insatisfação muito grande na população, certa indignação, que acontece também em Taubaté. E pior, a descrença nos governantes. Então, a gente tem um panorama que não é favorável para a administração pública, para os políticos, e as pessoas estão sem perspectiva nenhuma. Você conversa com empresários, você conversa com empregados. Bom, o que vai ser do Brasil daqui a 2 anos? Ninguém consegue dizer. Então, eu acho que o grande problema do taubatiano é o mesmo que tem no Brasil inteiro, ou seja, um momento em que a gente tem que renovar a esperança, mas não se sabe com base no quê. O emprego, eu creio, hoje é o ponto principal. Você está vendo diariamente os jornais aqui da nossa região mostrando as demissões, as férias coletivas, e isso causa preocupação. E é um motor que vai levando uma onda, né? Pega todo mundo. Então, eu acho que essa é a questão fundamental. Como fazer a cidade de Taubaté sair antes das outras dessa crise e voltar a oferecer competitividade, interesse de pessoas virem aqui, gastarem dinheiro, etc. Eu apostaria muito no turismo. Eu apostaria demais no turismo. Acho que seria a grande sacada para Taubaté. Tem um projeto aí que está sendo desenvolvido, foi proposto para o prefeito pelo arquiteto Manuel Carlos Carvalho, que é muito legal, muito interessante. Eu até sugiro que o Manuel Carlos seja convidado para vir conversar aqui nessa sala de visitas do Google. Ele está com um projeto muito bom para fazer aonde a prefeitura pretendia dar aí uma área que seria para um armazém, um negócio desse tipo, uma área nobríssima, e ele fez uma intervenção, o prefeito retirou essa possibilidade de doação dessa área,
para fazer uma área turística. E eu só quero lembrar o seguinte, que essa é uma área que vem sendo namorada para turismo desde o tempo que eu fui prefeito. Eu já saí faz 15 anos da prefeitura. E eu decretei essa área de utilidade pública para fins turísticos na época. Fizemos um estudo aqui, e era o melhor lugar do Brasil para você fazer empreendimento turístico. E até hoje é. O Manuel Carlos tem a mesma conclusão, é a melhor esquina do Brasil, Carvalho Pinto com Dutra. Eu lembro quando você prefeito, ainda era departamento, não tinha secretarias, né? E você se preocupou com o turismo, com a educação. E eu estava lembrando esses dias, né, Mário, que o turismo é cultural, né? Aí em Taubaté o turismo, Taubaté tem um monte de turismo para ser oferecido. As pessoas pensam no turismo somente como uma atração de coisa bonita ou de uma paisagem, mas não. O turismo de negócios, por exemplo. Se você tiver um belo centro de exposições e de convenção, você gera turismo de negócio. Turismo de saúde. Taubaté tem um complexo hospitalar que um pouquinho melhor cuidado, um pouco mais de recurso, pode atrair gente para vir para cá. Já atrai. Só que a gente não aproveita isso para gerar recurso, para gerar renda. Cultura. Taubaté tem coisas fantásticas de cultura aqui para ser exploradas. Eu acho que é um dos polos culturais mais ricos do Estado de São Paulo. Mas a gente não vê uma articulação para inserir essa cultura num projeto cultural e turístico, para que as pessoas venham para cá para ver. A gente fez um pouco disso na época. Por exemplo, a gente colocou aqui na época uma coisa muito simples. Tinha árvores morrendo pela cidade, sempre tem. Aí a gente mandou fazer ali umas estátuas. Vinha gente de fora tirar fotografia. Para ver isso aí. Gerou turismo, gerou renda. E assim, pequenas iniciativas baratas que você pode transformar, inclusive nesse momento difícil que a gente está passando aqui, numa renda extra para as famílias. Sim, outro exemplo é o exemplo de Paulínia, por exemplo, né? O turismo ele tem um perfil de investimento na área de eventos, né? Taubaté é muito rico para isso também. Né? Houve muito evento na tua gestão, eu lembro disso também. Os eventos precisam de um centro especializado para isso. É uma questão de fazer, né? Tem que criar. O projeto que o Manuel Carlos tem, aliás, está chegando aqui o Dr. Rubens, que é vai ser o nosso hospedeiro aqui, né, no programa. Eu acho que o Dr. Rubens podia sentar aqui com a gente. Rubens, por favor. Vou até passar o... Tudo bem, Rubens, como vai? Tudo bem. E aí? Tudo bom? Como é encontro amigos, né? Chegou mais um amigo. Uma boa tarde a todos. É um prazer em estar aqui com vocês para esse bate-papo, esse encontro de amigos, em que discutiremos sempre alguma coisa de muito interessante para a nossa cidade. E é muito bom em vê-lo, Mário. Está ótimo. Vamos lá, Dona Nídia. E agora? Vamos falar sobre o quê? Primeiro, bem-vindo, Dr. Rubens. É um prazer estar aqui. E eu queria só fazer uma colocação sobre a esquina do Brasil, Mário, que você disse que é o melhor local para um empreendimento turístico apontado em estudos, né? Essa área quase foi cedida pela Prefeitura para a empresa JSL Logística para uma empresa de lixo, um empreendimento que vai tratar do lixo. Não seria um aterro sanitário exatamente, mas foi uma coisa que foi bastante criticada, porque justamente ela tem uma outra vocação, né? Então, mas o que eu acho que acontece em Taubaté é o seguinte: se fala muito em planejamento, mas planejamento urbano. Né? Então, o planejamento urbano contempla onde você pode construir uma coisa, onde não pode, se vai construir novas vias, avenidas. Isso é importante. Mas o que falta para Taubaté é planejamento estratégico.
Nós não temos aqui um planejamento estratégico que fala, bom, para que direção nós vamos agora? Nós estamos diante de um quadro novo, de um quadro onde as pessoas estão perdendo emprego. Como é que vamos fazer? Essa discussão não existe. Ela está exclusivamente na cabeça do prefeito. Talvez ele tenha alguma ideia, mas ele não passou para ninguém. E a gente não está vendo uma ação da prefeitura em cima disso. As pessoas estão ficando sem opção. Né? Eu acho que é por aí. O planejamento estratégico é fundamental. Você saber o que você quer ser daqui a 10, 15, 20 anos. E o que nós vamos fazer agora para chegar nesse patamar depois de um tempo. E eu não vejo, sinceramente, isso acontecendo na cidade. Eu vi outro dia um esforço do vereador Salvador. Salvador, ele mais 2 vereadores lá, acho que o Digão, eu não sei se o Bilili, eles vieram com uma ideia para a preservação do centro histórico e tal, é até bacana. Mas não é isso que Taubaté precisa nesse momento, precisa de uma coisa mais ampla. E esse é um estudo que tem que ser puxado pelo chefe do executivo, não adianta o outro fazer, e aí sim você colocar a inteligência de Taubaté pensando nessas alternativas, conseguir articular isso tudo. E tem como separar o turismo da cultura aqui em Taubaté? Não, o turismo tem vários aspectos, a cultura é uma delas, muito forte, mas não é a única. Né? Pô, eu vou dar um outro exemplo para você. Aqui em Taubaté você tem um circuito que dá aproximadamente 45 quilômetros, quase uma maratona, certo? Que é a estrada 7 voltas, voltando pelas Caeiras e fechando aqui em Taubaté de novo pela estrada de Ubatuba. Pô, ali você tem um monte de coisa para ser articulada que já está pronto, existe. Se você criar visitação, se você criar eventos ali, você vai lotar os hotéis da cidade. Então teríamos que ter uma formação de novos profissionais, guias. E articular as coisas, porque você tem lá, mas não há uma articulação. Você está andando ali, você não sabe onde ir. Né? Então, você tem que ter um esquema de receptivo, bem feito, informação. Aqui você tem uma pessoa que produz erva medicinal, você tem que ter certa dizendo o que é. Você tem um monte de coisa que pode ser feito. Isso não é o planejamento estratégico que você está dizendo, né? Dr. Rubens. Hoje, eu também acho que é fundamental para a cidade ter um planejamento estratégico e que seja cumprido à risca, não por um prefeito, por prefeitos sucessivos. Hoje, o país passa por uma situação, uma crise econômica grande. E quanto àquela esquina de Taubaté, como todos comentam, aquilo ali precisa ser feito um plano bem direcionado. Não é fazer uma doação da área para uma empresa só e que não tem uma finalidade ainda muito bem definida. Hoje, o que a gente precisa é aumentar o emprego para as pessoas, aumentar a renda para as pessoas. Então, tem que ter hoje um plano estratégico em que você consiga trazer ali um pool de empresas de diversos segmentos diferentes, empresas na parte de plástico, na parte de couro, de empresas múltiplas, de múltiplas finalidades, não só dependentes da indústria automobilística, tá? Para o quê? Para você suprir você dar emprego à população, você gerar renda, e isso aí não existe. Tá? Então, o que a gente estava falando é justamente isso. Quer dizer, você tem uma forma de colocar que é corretíssima. Você gerar renda, gerar emprego, é isso mesmo. Que eu acho que é o problema do Brasil hoje, também. Até o turismo que você falou, qualquer tipo de renda é muito importante hoje nesse momento. Eu estou sugerindo aqui, inclusive, que o próximo convidado que você traga aqui para conversar com você seja o arquiteto Manuel Carlos de Carvalho. Ele está com um projeto em desenvolvimento para essa área que é espetacular. Certo.
e que vai gerar renda, vai gerar dinheiro, vai gerar emprego para o taubatiano. Tá certo. Vamos Eu sugeriria que o ampliar, Guga já entrasse em contato vamos com fazer ele. o convite a ele, sem problema nenhum. Né? Porque aqui eu acho que é um bate-papo entre amigos. Eu acho que é importante a gente discutir os problemas da cidade, dar ideias, e acho que qualquer também, né? pessoa que quiser vir bater um papo com a gente vai ser um grande prazer. Pois é. Senhores, ainda com relação ao planejamento estratégico, nós temos aqui a aprovação de um empréstimo da Câmara Andina de Fomento, né, do Banco de Desenvolvimento da América Latina, no valor de 60 milhões de dólares, e equivalente hoje a 240 milhões de reais. Então, eu gostaria de ouvi-los, mais uma vez, com relação ao planejamento, se não é muito dinheiro para pouco planejamento. Não, é muito dinheiro, né, e que precisa de muito planejamento. Mas eu acho o seguinte, quando se pensou em tirar esse empréstimo, eram 60 milhões de dólares, 120 milhões de reais. Hoje são 240, porque o dólar praticamente dobrou. Só que tem um detalhe, não são 240, são 480. Porque se para cada dólar que vier, a prefeitura tem que ter outro dólar igual. Da onde vai sair esse dinheiro, se nós estamos numa crise danada, e eu imagino que a receita da prefeitura, se não caiu, pelo menos não subiu. Como é que vai ser dada essa contrapartida? O Rubens é melhor do que eu para falar sobre isso, que é um dos maiores negociantes que eu já vi. Não, que isso. O que a gente tem que ter muita consciência é o seguinte, que o dinheiro, não existe dinheiro público. Isso existe o dinheiro do contribuinte, existe o dinheiro do taubatiano. Então, a gente, quando administra o nosso dinheiro que é próprio, a gente fica muito preocupado. E se eu administrar um dinheiro que não é meu, que é o dobro da preocupação. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, tá, em fazer um empréstimo, em ver o que vai usar esse dinheiro. E o mais importante é o seguinte, dinheiro que não é seu tem que ser feito às claras, tem que mostrar bem, mostrar onde você vai pôr esse dinheiro, esclarecer tudo direitinho, junto ao Ministério Público, junto à Câmara dos Vereadores. E agora, como você mencionou, Mário, eu fico preocupado, porque não são 240 milhões. O dólar subiu, está em R$4, hoje nós temos 480 milhões de reais. Tudo bem, isso é a longo prazo, tá, para se pagar, mas uma parte em 2 anos começa a se pagar. Hoje, a arrecadação de Taubaté, pelas informações que eu tenho, caiu. Então, a prefeitura vai ter que, já está fazendo algumas economias para poder fechar a conta. Parece que hoje, para fechar a conta, faltam aí cerca de 50 milhões de reais para se fechar essa conta deste ano. Tá? Então, eu acho um pouco... as empresas não estão investindo, fábricas não estão saindo. Ou seja, nós estamos numa situação no país muito complicada. Agora, esse dinheiro tem que ser usado para gerar renda para o município. Por quê? Porque se não tiver, esse dinheiro não for empregado com uma finalidade dele voltar para a prefeitura, quem que vai pagar essa conta? É o contribuinte. Com tá? certeza. Como hoje o Brasil está pagando a conta da irresponsabilidade política do governo federal. Por quê? Porque fizeram dívidas, abriram diversos campos de trabalho e fizeram uma má administração. Então, hoje, nós temos aumento
já sucessivos da conta de luz, que aumentou no preço, no bolso de todo contribuinte. Aqui em Taubaté, mais ainda, né? Mas tudo bem, vamos colocar, aumentamos, a conta de luz aumentou, o combustível aumentou, gasolina, o diesel. Então, tudo isso, quem está pagando a conta é o brasileiro. Tá? E quem paga mais essa conta é a pessoa de poder aquisitivo mais baixo. Porque a coisa aperta, ele perde o emprego, ele não tem renda e a coisa vai indo por esse caminho. Então, eu não sou contra esse empréstimo, tá? Mas eu acho que isso aí tem que ser refletido. Por quê? Porque o administrador público ele tem que encarar o dinheiro público com muita seriedade. Não adianta ele fazer loucura e depois sair, vai embora e deixa essa bucha para os outros resolver adiante. Essa é a impressão que eu tenho, pelo que eu pude ler, acompanhar. Eu estou meio afastado da política ultimamente, né? Você sabe disso. Mas a gente lê, né, alguma coisa. E o que eu percebo é que, fundamentalmente, isso vai ser utilizado no trânsito. Mário, mandaram à Câmara Municipal um plano de mobilidade urbana dentro dessa proposta do CAF Isso aí. de 2006. Então, é complicado, porque, né, muitos anos, muita coisa mudou. Então, é como o doutor Rubens disse, tem que tudo ser revisto. A questão da mobilidade urbana é importante, não pode parar, a gente tem um trânsito difícil, o centro da cidade não tem solução, é complicado, mas o que o Russo falou é verdade. Nesse momento, você endividar a cidade para resolver o trânsito, e ao invés de resolver o problema que você tem na sua casa de emprego... Sim, e com dados de 2006... eu nem vou questionar. A questão é o seguinte, quer dizer, é esse o momento que Taubaté precisa? É isso? Não sei se é. Na administração, qualquer administrador tem que saber enfrentar os problemas vigentes na época e o que está acometendo aquele grupo de pessoas que estão envolvidas no caso. No caso, a Taubaté é a população. Hoje, nós temos que, a prefeitura tem que tomar medidas em que, vamos falar assim, não onere o contribuinte. Por quê? Porque o contribuinte hoje, a situação está apertada para todo mundo. Tá? O cara se vira para poder fechar as contas no mês, uma preocupação, é filho, escola, todos esses compromissos aí. Então, hoje, o contribuinte não pode ser onerado numa situação de crise dessa. Sim, e sim tem que ser resolvido de alguma outra maneira. É por isso que no ano passado, no começo desse ano, eu me manifestei várias vezes, aí, até por internet, com relação a essa questão da conta de luz, que você falou que subiu, e subiu mesmo, mas Taubaté subiu mais. Por quê? Hoje é cobrado na conta de luz de qualquer um que use o serviço aqui em Taubaté um percentual para manutenção que antes já vinha na conta de luz. Quem fazia essa manutenção era a Bandeirantes de Energia. Aí passou para a prefeitura, uma lei que dava para ser discutido isso. Passou para a prefeitura, beleza, então vamos fazer uma taxa para a prefeitura poder bancar. Taubaté fez isso. Cobrou 10% embutido na conta de luz. Então, quando você paga a conta de luz, você paga mais 10% para a prefeitura fazer a manutenção. Claro que a prefeitura não faria manutenção sem o dinheiro. Só que é o seguinte, a Bandeirantes de Energia deixou de gastar esse dinheiro e não reduziu o valor. Então, quem está pagando a conta é você. E também com relação a essa questão da transferência do serviço de iluminação para a prefeitura, a Bandeirantes Energia deixou de fazer o inventário do que ela estava entregando. Então, tem lugar que tem luz queimada, e isso também é uma coisa que
a prefeitura está assumindo ônus que ela não sabia. É uma questão administrativa, né? isso. Eu não poderia ter assumido sem ter isso. Sim, muitas cidades estão processando a Bandeirantes e ganhando. Né? Também a nossa Agora, eu insisto, o problema maior não é esse. Esse daí você resolve. O problema maior é o seguinte, é você cobrar algo a mais de quem acende a luz em casa, do cara que está produzindo na sua fábrica sobrecarregada, por causa dos impostos, você cobra mais uma paulada na conta de luz, e aí a Bandeirantes não abaixa o preço. Isso não foi bem negociado, desculpe. Como o doutor Rubens disse, o contribuinte está onerado aí 2 vezes, né, doutor? Está pagando em dobro. O contribuinte está pagando em dobro e vem pagando isso sucessivamente nessas situações. Então, o poder público tem que ficar muito atento a isso, sabe? Não pode, vamos falar, venha somente a nós, né, as coisas. Tem que... hoje a população está muito sobrecarregada de taxas e impostos. Os profissionais liberais, advogados, dentistas, todos esses hoje estão sofrendo muito com todos esses encargos pagos e as empresas também. Então, fica aí para o nosso prefeito a dica do Antônio Mário de verificar esse pagamento dobrado. Aí, quem sabe tenhamos uma... Não vai verificar nunca. Não? Não. Se ele tivesse que ter verificado, ele já teria feito isso. Mas está registrado. Fica o registro, mas não vai ser. Porque a prefeitura não vai abrir mão desse dinheiro. Nem pode. E a Bandeirantes também não. E a Bandeirantes, se você não foi obrigada na hora que assinou o contrato, agora, um abraço. Então fica o registro. Eu queria fazer também uma pergunta para os senhores sobre uma afirmação feita pelo ministro Bresser Pereira, né, o ex-ministro, que nós temos que reinventar a indústria. Então, como seria isso na visão dos senhores? Teríamos que fazer centros de tecnologia, de estudos, de criatividade? Como é esse reinventar a indústria na visão dos senhores? Por favor, doutor Rubens. Primeiramente, não falar em reinventar a indústria, eu acho que tem que se fazer, ao nível de um governo federal, uma prioridade. Se ele quer que o país desenvolva na indústria, tá, ele precisa dar condições para o país em beneficiamento com a indústria, ajudar a indústria, incentivar. E até hoje a gente não vê um plano do governo federal para beneficiar o industrial. Mas acho que isso é um tema, nós estamos encerrando o nosso horário aqui, ficaria um tema para a gente abordar num próximo bate-papo entre nós, que eu acho que é uma coisa muito importante a gente bater um papo. Obrigada. Então, só para complementar, eu fui aluno do Bresser Pereira, conheço bem. Ele é um homem muito inteligente, um pouco sonhador. Teve aí uma passagem pelo Ministério da Fazenda, ele foi o criador do Plano Bresser, né, que não deu certo na época, mas ele é muito inteligente, conhece muito a economia brasileira, um doutor, e tem ideias arrojadas. Agora, reinventar a indústria é um processo. Você não vai chegar aqui, vou reinventar a sua indústria para amanhã. Então, não teríamos que ter mais... Eu acho que agora você tem que dar a condição da empresa produzir. Outro dia eu fui visitar uma empresa aqui, Rubens, de uns amigos aqui, que está trabalhando com 20% da capacidade. Isso está frequente. Por quê? Porque não teve incentivo para o nosso parque industrial. Acho que estamos encerrando o nosso tempo, né? Muito obrigada. Esperamos vocês, amigos, aqui no próximo Encontro Amigo com o Dr. Rubens. Obrigada, Mário, Guga. E quem também quiser mandar perguntas, nós estaremos abertos a responder. E gostaria das últimas considerações dos senhores, por favor. Eu só quero deixar um grande abraço a todos vocês que nos assistiram. A gente, sempre que for convidado, estará aqui ajudando a
discutir um pouco os rumos da nossa cidade, o que se pretende para ela, que é o mais importante, porque o que passou, passou. Primeiramente, deixar um abraço a vocês aí, tá? Foi um prazer em estar com vocês e vamos, se Deus quiser, estar numa próxima semana aqui batendo um papo com vocês. Muito obrigado. Obrigada e até a próxima semana.